Olá, eu sou o Alex. Esse é o terceiro módulo sobre o Data Center Virtual da Embratel. Esse é um treinamento técnico. No módulo 2, a gente falou bastante sobre convergência de storage, de rede e de computação. E aí, essa convergência significa o quê do ponto de vista de oportunidade de negócios? Ela significa basicamente o seguinte: enquanto a maioria dos players continuam discutindo a virtualização de servidores, a Embratel, com a oferta de data center virtual, ela está abraçando a virtualização de rede de uma maneira muito marcante e também a virtualização de storage. A Embratel ela não acredita que uma oferta de computação em nuvem seja completa se rede e storage não forem considerados da mesma maneira e com o mesmo cuidado que a camada de computação, os servidores virtuais, é considerada. E essa preocupação com a rede e com storage, ela não é simplesmente uma preocupação no sentido de oferecer a melhor experiência ou o melhor produto do mercado para os nossos clientes. Ela também tem uma base importante que diz respeito à segurança. Nas ofertas de cloud computing da concorrência, é comum você ver a rede sendo tratada de uma maneira convencional. E até mesmo quando a oferta de computação em nuvem ela fala em redes privadas, em VLANs, por exemplo, o que já denota um nível de sofisticação um pouco maior, ainda assim é preciso tomar cuidado com algumas questões. Entre elas, por exemplo, a criação das VLANs utilizando VLAN tagging, que é o mais tradicional, é o mais antigo e mais comum. Algumas técnicas de ataque, entre elas o MAC flooding, o ARP attack, ou então Spanning Tree attack, e uma série de outros que vocês podem ver aí pelos slides. Ainda assim, esse isolamento vai ser insuficiente para efetivamente garantir a segurança dos clientes que vão estar utilizando essa solução. Para ilustrar alguns desses problemas, especialmente no que diz respeito à rede, eu vou mostrar aqui, tem um slide de uma topologia de uma oferta concorrente, em que a gente vê ali os servidores virtuais, a gente tem firewall, a gente tem storage e, obviamente, ligando tudo isso à rede, né? O primeiro ponto vulnerável que eu consigo identificar nessa topologia é a própria rede, pelo fato dela ser compartilhada. E uma vez que essa rede é compartilhada, por mais que os outros elementos sejam isolados, eles vão se juntar obrigatoriamente na hora de trafegar pela rede. O storage também é compartilhado, né? Com a virtualização de storage e virtualização de rede, a gente consegue melhorar significativamente o nível de segurança de uma solução como essa. Para todos os efeitos, isso é uma solução de cloud computing? Na minha opinião, não. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem uma outra topologia em que a gente percebe um nível de sofisticação um pouco maior. Firewalls redundantes, balanceadores de carga, servidores web para Windows e Linux e assim por diante. E tudo isso interligado por uma rede única, uma rede gigabit. Essa rede é uma rede única compartilhada, então a gente tem aí um ponto de falha centralizado. Isso para mim também não é uma oferta de cloud computing. E aí a pergunta que fica no ar é: que tipo de nuvem a gente prefere? Que tipo de nuvem o nosso cliente prefere? A grande vantagem da oferta de data center virtual da Embratel é justamente a virtualização de rede e de storage, que tem um nível inédito no país. Fazendo uma analogia aqui para que a gente consiga entender o contexto de data center virtual, eu fiz uma analogia aqui com sushi. Se você olhar um sushi nesse slide, você vai ver que cada sushi representa um cliente, tá? E cada solução, cada data center virtual é composto basicamente de servidores virtuais. Então, dentro de um data center virtual, você consegue ter um ou mais servidores virtuais. Você tem também, como componente desse data center virtual, uma rede isolada. Você tem como recheio disso tudo um sistema de automação que permite você gerenciar os servidores e essa rede de uma maneira automatizada. E você tem, obviamente, o storage,
que é isolado e separado da rede e dos servidores. E como casquinha disso tudo, você tem alguns serviços adicionais, como a gestão desses servidores virtuais, uma gestão profissional. É interessante essa analogia com o Sushi para que vocês entendam que a oferta de data center virtual ela é composta de vários elementos. E a gente vai passar a falar individualmente sobre cada um deles. Do ponto de vista da topologia, o data center virtual da Embratel, ele é composto de, obviamente, como eu já mencionei, rede, compute, storage, automação, e a gente pode separar isso entre os fabricantes. A maior parte da rede do data center virtual é feita utilizando-se soluções da Cisco. Já a camada de computação ela é feita utilizando soluções da VMware. E a camada de storage utilizando produtos da EMC, né? A camada de automação é uma dobradinha entre a BMC e a Parallels. Bom, e vocês devem estar se perguntando o que é essa VCE, o que é VCE que eu já ouvi falar, parece que tem uns hacks dessa empresa. Onde é que entra essa história toda de VCE? E muitas vezes essa oferta de data center virtual ela é chamada de plataforma VCE. E a VCE é uma empresa que produz hacks de servidores, equipamentos de rede e de storage que são entregues fechados e montados e pré-fabricados para os provedores como a Embratel. Se vocês notarem VCE, o pessoal da própria VCE não gosta disso, mas é inevitável perceber que VCE vem de VMware, Cisco e EMC. E a grande estrela dessa empresa, o produto principal da VCE é o vBlock, que é justamente esse hack que vem com equipamentos de rede, que vem com servidores e storage, tudo num pacote só, e eles despacham lá dos Estados Unidos desse jeito que vocês estão vendo no slide. Eles, inclusive com os cabos de rede já pré-conectorizados, e eles chegam montados assim no data center, faltando apenas que o time técnico configure esses equipamentos. Assim como o Nexus 7000, o vBlock também tem uma legião de fãs. E de fato, não é de me estranhar, porque são poucos os vBlocks no mundo. A Embratel no Brasil é uma das poucas empresas que utiliza e até onde eu sei é a única empresa que oferece uma solução de computação baseada no vBlock para o público em geral. O vBlock ele é um equipamento tão especial e tão poderoso que normalmente ele é utilizado por grandes empresas. A Petrobras, por exemplo, é uma empresa que utiliza o vBlock, isso é conhecido, mas a Embratel ela é pioneira numa oferta de computação em nuvem utilizando um equipamento desta classe no nosso segmento, no nosso mercado. E isso é um diferencial de venda importante. Então, os clientes que hoje procuram soluções de computação em nuvem e infraestrutura como serviço de concorrentes, dificilmente ou com quase certeza, eles não vão encontrar uma oferta que utiliza um equipamento e utiliza e que tem uma preocupação tão grande com o hardware, com a rede e com o storage, como a Embratel tem com a oferta de data center virtual. E os vBlocks, eles são complementados com equipamentos de rede da Embratel, da rede Embratel, do backbone da Embratel, fazendo com que a oferta de data center virtual, em resumo, ele seja uma oferta de computação em nuvem e uma oferta de infraestrutura como serviço efetivamente multi-tenancy. Multi-tenancy é a capacidade que um sistema tem ou uma oferta tem de funcionar de maneira idêntica para vários clientes, oferecendo o isolamento necessário a ponto de que esses clientes enxerguem essa estrutura como sendo exclusiva para eles e não uma estrutura compartilhada. Nesse sentido, ao definir o data center virtual da Embratel, a gente, quando fala de rede, a gente está falando de técnicas como VLAN, nós estamos falando de Virtual Routing and Forwarding, um firewall de perímetro dedicado, firewalls internos, acesso VPN dedicado e assim por diante. Dentro da camada de compute, a gente tem basicamente o vSphere, toda a solução da VMware, vSphere a gente utiliza. No momento em que esse vídeo está sendo gravado, a versão que está sendo utilizada é a 4.1,
Entretanto, provavelmente quando você for assistir já vai estar com a versão mais nova, 5. Já na camada de storage, a gente usa várias técnicas e várias tecnologias para oferecer essa experiência de multi-tenancy. Não só a experiência, mas também a segurança efetiva de um sistema multi-tenancy para a infraestrutura como serviço. Então vamos olhar a nossa estrutura, a topologia básica do data center virtual da Embratel, começando com a camada de rede lá em cima, e falando basicamente como é que essa rede ela é estruturada. Tá? Lembrando, e eu vou entrar em mais detalhes um pouco para frente, o data center virtual ele pode ser conectado tanto via internet quanto um link privado do tipo MPLS. Tá? Dentro da oferta de infraestrutura como serviço da Embratel, a gente tem acesso feito via internet ou via MPLS. E esse tipo de acesso é o que determina os planos de infraestrutura como serviço que nós temos. Dentro do acesso via internet, a gente tem um primeiro plano, que foi o primeiro serviço de infraestrutura como serviço da Embratel, que é o de servidores virtuais, pura e simplesmente. Nesse caso, nós não estamos falando de um data center virtual. Tá? Essa oferta ela é feita na mesma estrutura técnica do data center virtual, entretanto, ela não tem os mesmos recursos de um data center virtual. Então, excluindo essa primeira oferta, que é de servidor virtual pura e simplesmente, a gente tem dois modelos de data center virtual que são muito parecidos. A única diferença entre eles é o tipo de acesso. Eu estou falando basicamente do data center virtual expresso, com acesso via internet, do data center virtual expresso, com acesso via MPLS, e do data center virtual empresarial, com acesso via internet e também com acesso a MPLS. São 4 data centers virtuais, são 4 planos de data center virtual que nós temos. Nesse slide, vocês conseguem enxergar esses 4 modelos lado a lado, com uma topologia bastante simplificada. Na esquerda, nós temos os dois modelos, o expresso e o empresarial, com acesso à internet, e na direita, os data centers virtuais expresso e empresarial com acesso via MPLS. Notem que existe uma pequena diferença entre eles e a gente vai entrar para falar um pouco mais com detalhes. Tá? Vamos começar a falar então sobre a topologia técnica do data center virtual com acesso à internet. Nesse slide, vocês podem notar que a gente tem lá em cima o acesso, obviamente, à internet. A primeira linha ela é composta por 2 roteadores ASR1000 da Cisco. Esses 2 roteadores eles estão ligados ao restante da estrutura utilizando um contexto de Nexus 7000, que vai ter na sua porção sul um equipamento Cisco ASA, que faz às vezes de primeiro nível de firewall dessa solução toda. Tá? Eu vou explicar cada um destes equipamentos e o que cada um deles faz com mais detalhes nos próximos slides. Mas é importante a gente ter uma visão geral da topologia para saber, por exemplo, que essa solução ela tem, diferentemente de outras soluções no mercado, ela tem um nível de sofisticação e um nível de cuidado com a rede, como essa rede foi montada, tão ou mais cuidadoso que as melhores soluções empresariais hoje em dia utilizam. Tá? Nós estamos falando então de uma separação de rede em camadas, uma camada de borda, uma camada core, uma camada de agregação para que a gente consiga no futuro agregar serviços e interconectar outras soluções, chegando até ali nos servidores com a camada de acesso. E se vocês notarem ali à esquerda, a gente consegue ver em que velocidade o tráfego de rede percorre essa estrutura. Na borda, atualmente, esse tráfego ele é de 1 GB, ou seja, a conexão dessa estrutura com o backbone de internet da Embratel é feita à velocidade de 1 GB. Nós estamos, no momento da gravação deste vídeo, fazendo o upgrade dessa solução para 10 GB, para essa conexão ao backbone da Embratel para 10 GB. E ele vai nesta velocidade de 10 GB até a camada de acesso, onde os servidores virtuais residem.
Ali embaixo, os servidores virtuais eles são limitados a uma velocidade de 1 GB, não por uma limitação técnica, mas sim por uma decisão técnica, porque como você tem muitos servidores virtuais, se você desse acesso a eles todos numa velocidade de 10 GB, você naturalmente saturaria todo os recursos disponíveis nessa camada. Então, atualmente a oferta, na camada de acesso, ela é limitada a 1 GB. E isso é banda suficiente para a maioria das funcionalidades que hoje o mercado demanda. Quando a gente olha a topologia lógica para acesso MPLS, a gente vai notar que essa topologia ela é um pouquinho mais curta do que a topologia de internet, em especial pela ausência daquele primeiro nível de firewall. Como o acesso MPLS ele é um acesso privado, não existe uma necessidade de um firewall geral e dedicado para proteger a estrutura como um todo da internet, né? Então, na topologia lógica para MPLS, a gente não tem este firewall de primeiro nível, tá? Mas todo o restante permanece inalterado. E aí, para vocês compararem justamente o que eu acabei de falar, você tem aí a ausência do firewall de primeiro nível na topologia MPLS. Até agora eu frisei bastante a necessidade de isolamento de rede, de níveis de segurança que a gente não encontra no mercado. Como é que isso é feito na oferta de data center virtual da Embratel? A gente utiliza duas técnicas. A primeira delas é de VLAN e a segunda delas é de roteamento, de VRF. E a gente separa a rede em duas, numa rede externa e uma rede interna. Então, quando a gente fala em VLAN, vale pensar separação por VLANs como se cada cliente do data center virtual tivesse para si próprio um switch próprio, tá? Isso significa que a rede vai estar conectada, os servidores desse cliente vai estar conectada à internet utilizando um switch próprio, um switch que é só dele. Esse switch, obviamente, não é um switch físico, mas sim um switch virtual. E essa virtualização ela é feita utilizando VLANs. Já do ponto de vista dos roteadores, a maneira como a gente faz o roteamento de tráfego na solução de data center virtual é utilizando uma técnica que se chama VRF Lite. Isso significa, grosso modo, e vocês podem fazer essa analogia, que cada cliente de data center virtual possui um roteador próprio para si só. Com isso, você não tem um compartilhamento, por exemplo, da tabela de roteamento. Um cliente de data center virtual não consegue enxergar a tabela de roteamento de outro cliente e essas duas técnicas combinadas com níveis de isolamento distintos em uma rede externa e uma rede interna garantem uma segurança e um isolamento muito elevado e que muitas vezes é superior até mesmo às soluções dedicadas feitas sob medida para cada um dos clientes. Então, quando a gente está falando de VLAN, é interessante notar que quando o tráfego está acontecendo na camada externa, os clientes de data center virtual, tanto empresarial quanto expresso, eles vão trafegar em VLANs próprias e dedicadas, né? Já quando a gente olha o roteamento, ou seja, a separação de tabelas de roteamento com o VRF, os clientes de data center empresarial vão ter uma tabela própria para si só. Eles vão ter... eles não vão compartilhar o roteador lógico, o roteador virtual deles com nenhum outro cliente. Já os clientes de data center empresarial expresso compartilham as tabelas de roteamento, tá? E quando a gente desce para a camada interna, todas as VLANs elas são dedicadas para todos os clientes, independente do modelo de data center virtual que ele utiliza, né? E a mesma coisa acontece com o roteamento. Tá? Ele também é dedicado dentro da camada interna. Já no data center virtual com acesso MPLS, até mesmo pela característica de acesso privado, você vai ter instâncias dedicadas de switch e de roteador. E nós estamos falando então de VLANs dedicadas tanto na camada externa quanto na camada interna e de contextos VRF dedicados também na camada externa e na camada interna. E no próximo módulo do treinamento, a gente vai falar sobre cada um destes
containers, cada um destes data centers, qual é a diferença entre o data center virtual expresso e o data center virtual empresarial?